Minha irmã tentou roubar meu noivo no dia do casamento. Oi, gente. Não sei nem por onde começar, mas acho que preciso tirar isso do peito. Desde criança, eu, 28F, sempre vivi à sombra da minha irmã, Mariana, 31F. Ela sempre foi a filha perfeita, bonita, carismática, popular, aquela que todo mundo queria ter por perto. Meus pais adoravam exibir suas notas, suas conquistas na escola, os namorados que pareciam saídos de revistas. Eu, por outro lado, era quieta. Sempre mais reservada, gostava de ler, de escrever, de ficar no meu canto. Enquanto ela brilhava em festas de aniversário, eu era a que ajudava a limpar depois. Não que eu fosse infeliz, mas a comparação era constante. Se eu tirava 8, ela já tinha tirado 10. Se eu começava a gostar de um hobby, de repente ela também se interessava, e de algum jeito fazia melhor. Na adolescência isso só piorou. Ela era a garota popular da escola, cercada de amigos, enquanto eu era a irmã dela. Nunca simplesmente eu. Se algum garoto demonstrava interesse em mim, não demorava muito para acabar caindo de amores por ela. Eu fingia que não me importava, mas por dentro doía demais. Na vida adulta, as coisas não mudaram tanto quanto eu esperava. Mariana continuou sendo a pessoa que brilha em qualquer ambiente, e eu aprendi a ser a discreta. Mas apesar disso, consegui construir minha vida, meu trabalho, minhas amizades. Pela primeira vez, senti que tinha algo só meu. E foi justamente nessa fase que conheci Daniel, 30M, o homem que se tornaria meu noivo. Ele me enxergou como eu sou, sem comparações, sem sombra. Pela primeira vez, alguém olhou para mim e não para minha irmã. Eu me senti segura, até perceber que Mariana não estava disposta a aceitar isso. No começo eu até achei que estava exagerando. Quando apresentei o Daniel à minha família, ele foi super educado, conversou com todo mundo, fez meus pais rirem, o que não é fácil, e claro, Mariana parecia encantada. Até aí tudo bem, ela sempre foi expansiva e carismática. Mas depois vieram os pequenos sinais. Primeiro, ela começou a elogiar demais. Nossa, irmã, você tem sorte, ele é lindo demais, parece até ator de filme. Olha esses olhos. Nossa, e ainda é engraçado? Eu sorria sem graça, mas por dentro sentia um desconforto que não sabia explicar. Depois ela começou a arrumar desculpas para estar por perto quando eu estava com ele. Se eu convidava para jantar na casa dos meus pais, de repente ela surgia do nada na sala, com uma taça de vinho, puxando papo. Se saíamos em grupo, ela fazia questão de sentar ao lado dele. Uma vez, lembro que ela soltou rindo. Se vocês dois terminarem, já sabe, né? Ele não vai ficar solteiro muito tempo, viu? Todo mundo riu, menos eu. Conversei com o Daniel sobre isso, e ele sempre dizia que eu não precisava me preocupar. Ele me assegurava que só tinha olhos para mim, e eu acreditava nele. Mas a verdade é que Mariana sempre teve esse poder estranho de atrair a atenção de qualquer pessoa ao redor, e isso me deixava insegura. As coisas pioraram quando ficamos noivos. A reação dela não foi exatamente a de felicidade por mim. Ela sorriu, abraçou, disse parabéns, mas tinha algo no olhar, como se estivesse incomodada. E aí começou a dar palpites em tudo. No vestido, na decoração, na música. Quase como se fosse o casamento dela. Chegou ao ponto de ela mandar mensagem para o Daniel perguntando detalhes sobre a cerimônia. Quando descobri isso, tive que respirar fundo. Perguntei por que ela estava mandando mensagem para ele e não para mim, e ela respondeu com aquele tom inocente que sempre usou. Ai, você é tão ocupada, achei mais fácil falar direto com ele. Qual o problema? E foi aí que percebi, não era paranoia minha. Mariana realmente estava testando os limites. Eu só não fazia ideia de até onde ela iria. Faltando alguns meses para o casamento, tudo parecia um caos. Eu estava mergulhada em checklists, pagamentos, visitas ao buffet e provas de vestido. Quem já organizou o casamento sabe o quanto isso pode ser estressante. E claro, Mariana encontrou um jeito de se infiltrar nesse processo também. Ela se ofereceu para ajudar em várias coisas, mas na prática só atrapalhava. Queria dar opiniões em tudo, desde a cor das flores até o sabor do bolo. Chegou a sugerir que eu usasse um vestido mais justo, porque o que eu tinha escolhido não valorizava tanto o corpo. Até minha mãe começou a achar estranho. Mas o que mais me incomodou foi o jeito que ela se aproximava do Daniel nesses momentos. Uma vez estávamos visitando o local da festa e quando me afastei para falar com o decorador, voltei e encontrei ela e o Daniel rindo sozinhos, como se fossem velhos amigos. Ela estava tocando no braço dele de um jeito íntimo. Perguntei o que estavam conversando e ela disse rindo: "Relaxa, irmã. Estava só falando que ele vai ficar lindo de terno, até combinei de ajudar a escolher a gravata dele. Você não se importa, né?" Aquela frase me corroeu por dentro.
Não respondi na hora porque não queria criar uma cena, mas à noite desabafei com o Daniel. Ele ficou irritado, disse que também estava começando a achar a Mariana passada dos limites, e que ia ser mais firme com ela dali em diante. Só que em vez de recuar, Mariana pareceu intensificar o jogo. Começou a aparecer de surpresa quando estávamos juntos. Uma vez chegou na casa dos meus pais quando eu e Daniel estávamos jantando com eles e se sentou ao lado dele, tomando a liberdade de experimentar a comida direto do prato dele como se fosse natural. Ela também passou a postar nas redes sociais frases estranhas como: às vezes a pessoa certa está mais perto do que imaginamos. Ou, corações se conectam de jeitos que ninguém entende. Meus amigos começaram a comentar que parecia indireta. Eu não queria acreditar, mas no fundo sabia que era. Na semana do casamento, Mariana ainda conseguiu se oferecer para passar uns dias comigo para ajudar com os últimos preparativos. No início pensei em recusar, mas minha mãe insistiu que seria bom termos esse tempo juntas. Foi a pior decisão que eu podia ter tomado, porque foi nesses dias que percebi o quanto minha irmã estava disposta a cruzar qualquer limite. E o pior de tudo, no próprio dia do casamento, ela finalmente mostrou a verdadeira intenção. O dia do casamento chegou. Eu estava nervosa, mas feliz. Aquele era o momento que eu sempre sonhei, e mesmo com toda a tensão que Mariana vinha causando, eu queria acreditar que nada estragaria meu dia. Minha manhã começou cedo, me arrumando com as madrinhas. Estava rodeada de amigas, maquiagem, cabelo e risadas. Tentei bloquear qualquer pensamento negativo, até que percebi que Mariana, minha própria irmã e madrinha, estava estranhamente distante. Ela não parecia estar ali para mim, parecia ocupada demais no celular. Ignorei. Fizemos fotos, tomamos champanhe e seguimos para o local da cerimônia. Foi lá que tudo aconteceu. Antes da cerimônia começar, eu estava em uma sala separada com as madrinhas, enquanto Daniel e os padrinhos estavam em outra. A cerimônia ia começar em poucos minutos, e eu estava respirando fundo para controlar a ansiedade. Até que uma das minhas madrinhas, a Clara, entrou apavorada na sala. Meu nome, você não vai acreditar, eu acho que vi a Mariana entrando na sala do Daniel sozinha. Meu coração gelou. Saí correndo, levantando parte do vestido para não tropeçar. E quando cheguei perto do quarto onde o Daniel estava se arrumando, ouvi a voz da minha irmã. Ela dizia: você não precisa fazer isso, sabia? Você é incrível, poderia ter qualquer mulher. E eu sei que você sente algo, eu vejo no jeito que me olha. Meu mundo parou. Abri a porta com força e vi a cena. Mariana de vestido de madrinha, segurando o braço do Daniel, olhando para ele como se estivesse prestes a beijá-lo. Daniel recuava, visivelmente desconfortável. Quando me viu na porta, ele se afastou de uma vez e disse: amor, eu ia te contar. Ela entrou aqui sem eu querer, eu estava tentando mandar ela sair. Mariana, por outro lado, teve a audácia de virar para mim e dizer: você não entende meu nome. Ele não é o homem certo para você. Olha para ele. Olha para vocês dois. Você sempre foi a sombra, sempre a menor, e agora está prestes a se casar com alguém que merece mais. Com alguém como eu. Eu tremia da cabeça aos pés. Foi a primeira vez na vida que gritei com a minha irmã: sai daqui, Mariana. Se você não sair agora, juro que nunca mais olha na minha cara. Ela me encarou por alguns segundos como se tivesse perdido o chão, e então saiu batendo a porta. Eu desabei em lágrimas. Daniel veio até mim, me segurou e disse que nunca tinha dado abertura para ela. Ele estava furioso, e jurou que se eu quisesse, expulsaria Mariana do casamento na mesma hora. Mas naquele momento eu não sabia o que fazer. Eu estava prestes a entrar no altar, e meu coração estava em pedaços. Eu estava em pedaços. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer justamente no meu casamento. No entanto, naquele momento precisei respirar fundo e decidir: ou deixava Mariana arruinar o meu dia, ou me agarrava ao que eu e Daniel tínhamos construído. Conversei rapidamente com ele e com minha mãe. Contei o que tinha acabado de acontecer. Minha mãe empalideceu. Ela nunca tinha visto Mariana perder tanto o controle. Disse apenas: eu vou cuidar dela. Você foca no seu casamento. E foi o que ela fez. Minha mãe e meu pai tiraram Mariana discretamente da sala, sem escândalo, e disseram que se ela não conseguisse se comportar, não ficaria na cerimônia. Ela fez um show nos bastidores, chorando, dizendo que eu estava inventando, que Daniel tinha dado sinais, o que era mentira. Mas pela primeira vez, meus pais não ficaram do lado dela. Eles acreditaram em mim. A cerimônia aconteceu. Entrei no altar com o coração ainda pesado, mas quando vi Daniel me esperando, os olhos dele fixos nos meus, eu soube que estávamos juntos nisso. Que ela não tinha vencido.
Casamos. Tivemos nossa primeira dança. Foi lindo, mesmo com a sombra do que havia acontecido. Mas a festa teve uma tensão no ar. Meus amigos sabiam, minhas madrinhas sabiam. Mariana ficou praticamente isolada em uma mesa no canto, bebendo demais e olhando para nós de longe. Até que, em determinado momento, ela saiu sem falar com ninguém. Depois do casamento, eu precisei de tempo para processar tudo. No início, achei que conseguiria virar a página simplesmente me afastando da Mariana. Mas a verdade é que ela fazia parte da minha vida desde sempre, e cortar esse laço foi doloroso. As semanas seguintes foram cheias de mensagens dela. Primeiro pedidos de desculpa, mas sempre com aquele tom estranho, como se eu tivesse exagerado. Eu só quis te proteger. Achei que ele não era o cara certo pra você. Depois veio a fase da vitimização. Você destruiu nossa relação, agora todo mundo acha que eu sou a vilã. Quando percebi que ela não tinha real arrependimento, apenas orgulho ferido, bloqueei em todas as redes sociais. Meus pais ficaram divididos. Pela primeira vez, admitiram que trataram Mariana como a favorita durante anos. Eles me pediram desculpas, choraram. Disseram que nunca imaginaram que essa competição silenciosa tivesse chegado tão longe. Minha mãe insiste que Mariana precisa de terapia, e que talvez um dia eu devesse dar espaço para a reconciliação. Mas eu não consigo. Não depois de ver minha própria irmã tentar destruir o momento mais importante da minha vida. Hoje, eu e Daniel vivemos tranquilos. Sempre que esse assunto vem à tona, ele segura minha mão e diz: "Você é a única que eu escolhi. Ninguém mais importa." E isso me conforta. Ainda assim, às vezes me pego pensando, será que um dia Mariana vai perceber o quanto me machucou? Ou será que sempre vai se enxergar como a vítima da própria inveja? Eu não sei a resposta. Só sei que naquele dia, entre lágrimas, gritos e promessas, eu finalmente deixei de ser a sombra da minha irmã. Oi, pessoal! Não achei que voltaria aqui, mas depois da repercussão do meu post e de tudo que aconteceu, achei justo dar um retorno. Eu e o Daniel estamos bem. Casamento firme, vida seguindo. Ele realmente foi meu porto seguro em tudo isso. Não deixou em nenhum momento que eu me sentisse insegura ou culpada pelo que aconteceu. Se não fosse ele, talvez eu tivesse cedido à pressão da minha família para resolver logo com a Mariana. Falando nela, a situação continua complicada. Depois do casamento, ela passou semanas tentando me contatar. Chegou a aparecer no meu prédio 2 vezes. A primeira chorando, dizendo que queria se explicar. A segunda, já irritada, acusando Daniel de ter brincado com os sentimentos dela, algo completamente absurdo. Depois disso, tive que deixar claro que se ela insistisse, eu chamaria a polícia. Meus pais ficaram magoados, mas entenderam. Eles finalmente reconheceram que sempre colocaram ela em um pedestal e que isso a deixou sem limites. Eles mesmos começaram a se afastar um pouco, porque perceberam que ela não aceita ajuda. A parte mais difícil foi lidar com alguns familiares que disseram que eu deveria perdoar porque é sangue do mesmo sangue. Mas a verdade é, ser família não dá passe livre para destruir a vida de alguém. No momento, eu e Mariana não temos nenhum contato. Ela posta coisas enigmáticas nas redes sociais, como algumas pessoas escolhem estranhos no lugar da própria família, e um dia todos vão entender meu lado. Eu não sigo, mas sempre chega até mim. E sabem de uma coisa? Pela primeira vez na vida, eu não me importo, porque hoje eu sei quem eu sou, e não sou a sombra dela. Oi, pessoal! Não esperava voltar, mas muita gente pediu notícias depois do último update, então aqui vai. Já faz pouco mais de 1 ano desde o meu casamento e muita coisa aconteceu. Eu e o Daniel estamos bem, mais fortes do que nunca. Passamos por altos e baixos, mas nada relacionado a Mariana, apenas a vida normal de um casal construindo um lar juntos. Sobre minha irmã, bom, o tempo mostrou quem ela realmente é. Poucos meses depois do casamento, ela começou a espalhar uma versão distorcida da história. Dizia para conhecidos que o Daniel dava em cima dela, e que eu a expulsei da cerimônia sem motivo. Só que dessa vez ninguém acreditou. Minhas madrinhas, amigos e até familiares que estavam nos bastidores viram o que aconteceu e não hesitaram em me defender. Aos poucos, Mariana perdeu credibilidade. Ela ainda tentou se reaproximar em algumas datas especiais, Natal, aniversário da minha mãe, mas sempre sem pedir desculpas de verdade. Sempre com aquele discurso de precisamos seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Eu mantive distância. O que me surpreendeu foi ver meus pais finalmente mudando a postura. Pela primeira vez, eles não passaram pano para ela. Chegaram a dizer, na frente dela, que ela precisava de ajuda profissional, que o comportamento dela tinha ultrapassado todos os limites.
Foi a primeira vez que senti que eles estavam realmente do meu lado. Hoje eu e Mariana praticamente não temos contato. Não a bloqueei de tudo, mas limitei ao máximo. Se um dia ela realmente assumir os erros e demonstrar arrependimento genuíno, talvez eu considere conversar, mas até lá eu escolho paz. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso é que nem sempre família significa apoio. Às vezes, o maior veneno vem de quem deveria te proteger. E ao mesmo tempo, aprendi que posso construir minha própria família, minha própria vida, sem precisar da aprovação de ninguém. Então, sim, no fim das contas, ela tentou roubar meu noivo, mas só conseguiu perder a mim. E aí, pessoal, estão gostando da história? Quero muito saber a opinião de vocês, então deixem nos comentários o que acharam até agora. Não esqueçam também de curtir, compartilhar e marcar alguém que iria adorar acompanhar essa trama. Isso ajuda demais e me motiva a trazer mais histórias emocionantes para vocês.